E aí, galera, Grupo Artístico Vivarte em mais uma live. Dessa vez, a live voltada para a Paixão de Cristo. Vivarte, que já está com uns 14 ou 15 anos nessa caminhada. Claro que paramos 2 anos devido à pandemia, e aí vieram novidades, mas eu vou contar para vocês um pouco do histórico do grupo, que começou em 2007. 2007, onde o personagem que fez Jesus foi o Mateus, né? E aí juntou muita gente da comunidade. Esse foi um período em que os pais colaboraram muito com a presença, eles ajudavam, ficavam assistindo os ensaios. Em 2008, o personagem que fez Jesus foi o Michel, né? Inclusive um bailarino, né? De um grupo de dança que tinha aqui. E a partir de 2009, durante 2 ou 3 anos, o personagem que fez Jesus foi o Moisés, né? Inclusive é o meu filho, né? E aí a gente um dia arrastava ele e ele tomou gosto pelo processo de montagem, e aí fez o papel de Jesus durante 3 anos. Durante todos esses anos, a gente montou o espetáculo na rua. A gente arrastava as pessoas, não fazíamos divulgação, certo? Por quê? Porque a intenção da gente era realmente trabalhar a espiritualidade, né? Trabalhar essa questão do pensar, né? Quem foi Jesus, por que ele veio, o que ele fez para a gente. Então tinha muito essa questão de só acompanhar quem realmente gostava e queria estar ali, não é? E em todas as filmagens, né, a gente conseguia pegar o público, e era um público muito bom, não é? E aí a gente continuou, não é, essa trajetória, e em 2010 a gente resolveu fazer diferente. A gente resolveu fazer em forma de palco, né? O que desconfigurou um pouquinho, mas deu certo, né? A gente montou, não foi não foi o esperado, mas ficou a mensagem, né? A galera, a comunidade toda contribuiu, e até agora tem sido um trabalho muito bom. Em 2011, em 2012 a gente não montou, por quê? Porque a gente estava em um processo de seleção, né, de um prêmio, onde tinha que recolher muito material, tinha que prestar prestação de contas, que foi um processo de eleições, né, que o grupo foi eleito, né, para ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, aí foram 2 ou 3 anos de inscrições, né, de votação, e aí, 2011, 2012, infelizmente, a gente não montou a Paixão de Cristo, não é o que fez muita falta para a comunidade. As pessoas perguntavam se não ia ter, as pessoas perguntavam o porquê, né, de não ter aquele espetáculo e tal, mas a gente conseguiu tirar de boa, explicar direitinho. E, para vocês terem uma ideia, desde o começo, desde 2007, 2008, o figurino tem sido o mesmo. Claro, passou por alguns processos de transformação, mas como naquele tempo, né, no comecinho, a gente não tinha muita condição financeira, então a gente foi, né, reutilizando o figurino, mandando fazer os que faltavam, né? A questão de material de cena, né, adereços, tudo era montado pelo grupo. Por quê? Porque a gente procura sempre dar valor à questão do material humano, né? Então, tudo que era usado era feito pelos próprios atores, né, pela equipe de produção, ok? E aí veio 2014, 2015, e aí a gente voltou a montar os espetáculos, né, e começou a levar a comunidade de volta para a rua. Durante 2 anos a gente mudou o local, né? Teve um ano em que a gente fez na comunidade do Guajiru, e teve um outro ano que a gente fez na comunidade da Lagoa Redonda, mais voltada ali para a avenida, não é? Um pouco fora da comunidade. Mas, incrível que pareça, a receptividade foi a mesma. As pessoas participavam, as pessoas paravam o trânsito, as pessoas ajudavam, contribuíam, ok? Então, isso mostra o valor que esses espetáculos de rua têm,
né? E em especial a Paixão de Cristo, que é onde conta a história do nosso Salvador, desse cara que sofreu por todos nós, deu a vida, não é? Para nos salvar, né? Para nos livrar dos pecados, e até hoje a gente está aí agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, né? E essa é uma forma da gente ter de agradecer, né? Mostrar o sofrimento dele para todas as pessoas que não, né? Que ainda não conhecem, ou até conhecem, mas não vivem no dia a dia, ok? Em 2019, a gente começou uns ensaios no Eusébio. Nós recebemos um convite, não é? O grupo recebeu um convite para irmos ensaiar na comunidade do Eusébio. E aí a gente aceitou esse convite, eles mandavam o transporte, a gente só entrava com os atores, né? Então a gente foi. E aí os ensaios estavam indo muito bom, sabe? Uma cidade cenográfica maravilhosa, que nos encheu os olhos, mas, infelizmente, veio a pandemia. E aí ficamos 2 anos parados, não é? O que nos causou tristeza, porque, na verdade, o ator ele quer estar em cena, né? Nós que produzimos queremos estar produzindo, não é? Então, fez muita falta, ok? Mas, graças a Deus, a pandemia foi embora, voltamos à ativa, e já em 2022, a gente voltou a participar junto com o pessoal do Eusébio, não é? E foi um espetáculo belíssimo, foi uma experiência maravilhosa. Os meninos se dedicaram bastante, tiraram muito proveito na questão da espiritualidade, porque lá também eles trabalham muito essa parte, ok? Então foi um espetáculo maravilhoso. Tem nas nossas redes sociais, tá? Prestigiem, ok? E em 2023 as propostas já estão sendo lançadas, já estão sendo feitos convites, e a gente vai avaliar com carinho, não é? E esperamos que tanto a comunidade, né, como os atores voltem a ganhar com essa vivência, com essas apresentações ao ar livre, com essas apresentações presenciais, ok? Espero que vocês curtam lá, né? Compartilhem todo o nosso material, valorizem, porque as crianças da nossa comunidade precisam disso, ok? Eu gostaria de informar que teremos um debate, né? Um debate bem bacana, com relação, voltado para a Paixão de Cristo, né? Alguns convidados, ok? Esse debate bem descontraído logo mais, ok? Então, já fiquem de prontidão aí para assistir, para prestigiar. Gostaríamos agora de agradecer, né, ao governo do estado do Ceará e à Secult, né, que graças a Deus, graças a eles, essa live está sendo possível, né? Fomos contemplados com o edital da Paixão de Cristo e estamos podendo fazer esse trabalho, realizar esse trabalho, né, para vocês, né, e para toda a comunidade, ok? E agora vocês vão ficar com a exposição de fotos, contando, mostrando, aliás, porque contar eu já contei, né, mostrando toda essa trajetória do grupo até hoje, até a presente data. Por quê? Porque desde 2007, a gente vem nessa caminhada, só parou em 2019, 2020 e 2021, devido à pandemia, mas, graças a Deus, estamos de volta. Tudo começou em 2007, né? Aí no papel de Jesus era o Mateus, e aí essa galera hoje em dia já está toda já adulta, né? Já está toda resolvida. Alguns não, né? Mas faz parte. Em 2008, nós viemos com o Michel, e aí uma boa parte desse pessoal de 2007 continuou, tomou gosto pela dramaturgia, e aí seguiu com a gente, né? Então uma boa parte deles continuou participando, né? E aí 2009 não tem fotos, porque foram mais essa questão de mídia, que foi muito mostrado, né?
teve uma divulgação, então a gente se preocupou muito com isso. A questão de fotos a gente deixou um pouquinho para trás, não é? Veio 2010, que foi quando a gente fez em formato de palco, né? O que limitou muito o nosso trabalho, mas nem por isso deixou de ter aquela conscientização, aquele aprendizado por parte de todo mundo, né? Dos atores da comunidade, e como Jesus, o Moisés, não é? E aí vemos para 2012, onde também foi Moisés, e contamos com muita gente diferente. Esse ano aí foi o ano que mais entrou gente diferente na Paixão de Cristo, ok? E do mesmo jeito, teve gente que tomou gosto, e aí veio para 2013, 2014, não é? E aí, o diferencial da gente é que a gente não monta somente uma vez, a gente não monta o espetáculo só uma vez, não é? Tanto que esse a gente montou na Avenida, como eu falei, né? Lá na Avenida, e depois montamos também aqui na comunidade do Parque São Miguel, ok? Aí continuamos, algumas pausas, algumas coisas nas fotos, mas em 2018 tivemos um trabalho maravilhoso, onde o Tiago foi o que representou Jesus, representou com maestria, né? E aí levou muito do que ele aprendeu na igreja, que ele, né, inclusive é muito religioso, e levou para o personagem, que encantou a todos. Foi um ano que a gente, eu acho que foi o ano que a gente conseguiu juntar mais atores de todos os anos. Aí nesse ano a gente deu uma repaginada no figurino, deu uma melhorada, e foi um ano muito bacana, onde a gente apresentou umas 3 vezes o espetáculo, né? A gente apresentou em 3 lugares diferentes, ok? Então foi muito proveitoso, tá? Aí em 2019, como eu falei, vieram os ensaios, mas paramos no meio do caminho devido à pandemia, não é? E em 2022, né, claro, e o que foi que a gente fez nesses outros anos? A gente continuou fazendo trabalhos em forma de lives, em formas de online, não é? Algumas oficinas com pouca gente, algumas oficinas através da internet. E em 2022 veio essa parceria com o pessoal do Eusébio. Então aqui tem vários atores aqui que são do grupo, não é? E aí era o período dos ensaios, não é? E aí veio as apresentações, foram poucos ensaios, né, devido ao tempo. E aí vieram as apresentações, já está aí uma de nossas atrizes, né, fazendo a encenação da morte das crianças, né, onde a matança. E aí é uma parte onde os anjos, né, no sepulcro estão louvando, e é uma parte muito bacana. E vamos trazer para vocês agora aquele caloroso debate com o tema A Paixão de Cristo. 2 convidados muito bacanas, pessoas especiais, que têm um trabalho na comunidade já faz tempo, né, voltados também para a Paixão de Cristo, formação de elenco e formação espiritual. Olá, gente. Estamos aqui com 2 convidados para um debate descontraído com o tema Paixão de Cristo. Né? Os 2 atuam, são produtores, né? São coordenadores de grupos, mas eles aqui vão falar melhor, né? Nós temos aqui o Francisco de Assis e a Letícia. Falem um pouco de vocês para todo mundo, por favor. Olá, gente. Meu nome é Francisco de Assis, né? Já trabalhei com teatro, né? Trabalho até hoje, já produzi algumas peças teatrais, né? A principal delas, A Paixão de Cristo. E é um prazer estar aqui participando dessa live, né, do Vivarte, falando da Paixão de Cristo, e nós vamos aqui contar um pouco como é que foi esse trabalho, né, as dificuldades, enfim, nós vamos bater um bate-papo bem legal para vocês. Olá, pessoal. De antemão, quero dizer que estou muito grata, né, em participar desse momento. Eu me chamo Letícia e faço parte da paróquia de São João Paulo II, a Capelinha de São Francisco, né? Na verdade, é onde eu participo. E lá a gente desenvolve esses projetos também com as crianças, né? Projetos voltados
a religião católica. Ok. Agora, voltado mesmo para a Paixão de Cristo, né, o espetáculo em si. Há quanto tempo vocês, enquanto produtores, né, enquanto coordenadores, montam esse espetáculo já? Eu, desde 2009, né, que eu trabalho com a Paixão de Cristo, né, a gente produz, a gente faz todo o trabalho na comunidade, então desde 2009, né, que a gente faz esse trabalho belíssimo na comunidade. Nós, da Capela de São Francisco, a gente começou, na verdade, recentemente a fazer essa encenação da Paixão de Cristo, né? A gente iniciou com os jovens da capela, né? E depois passamos a fazer com as crianças. E assim a gente vem mesclando todos os anos. Não tivemos nesse ano de 2020 por conta da pandemia, né? Mas estamos retornando com esse processo, né? De preparar as crianças, os jovens para as encenações. Já aproveitando o gancho, como foi para vocês esses 2 anos sem atividades culturais? Causou um baque muito grande? Ou... Assim, para mim, fez muita falta, né? Porque assim, a gente teve a pandemia, a gente teve que fazer a maioria dos trabalhos, né, virtuais, né? Isso, assim, apesar de também ter sido uma experiência nova, mas assim, não é que nem você tá com as crianças ali, né? Então, assim, foi muito dificultoso, assim, a gente perdeu também financeiro, né? Porque o virtual, assim, apesar de a gente ter alguns apoios, mas não é como tá ali trabalhando diretamente com as crianças, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, assim, para mim foi uma falta muito grande esses 2 anos, que até agora a gente ainda está sentindo o impacto, né? E para os atores também, né? Porque o ator quer estar mesmo se apresentando, e aí em forma virtual a gente não tem aquele calor humano do público, não é isso? E você, Letícia? A gente sentiu da mesma forma, né? Principalmente na igreja, que o sentido maior da comunidade é estar em comunidade, né? Estar com o povo, né? E assim, ficar fazendo as missas online ou os momentos virtuais não deixa algo faltando, né? O principal faltando, que é sentir o que é que o povo necessita, sentir o povo, as expressões, o aconchego ali, né? Das pessoas juntas. É isso mesmo. E o que motiva vocês a montar esse espetáculo, que é um espetáculo complexo, né? Envolve muita gente. Como é trabalhar com o pessoal nessa questão da Paixão de Cristo? Pronto, na igreja em si, né, o principal foco é realmente passar a mensagem do que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mostrar de forma autêntica ali, né? Lógico que a gente nunca chega aos pés do que foi realmente a paixão de Cristo, mas a gente tenta tornar real o máximo possível, né? Então, o principal objetivo é tocar os corações, é mostrar às pessoas o que foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o significado. Isso é o que nos motiva, né? Por minha parte, né, em si, já falar de Jesus, né, desse homem que hoje revolucionou o mundo, né, enfim, já é uma motivação, né, assim, já fala, a paixão de Cristo, ou seja, ele deu a vida dele ali, né, para as pessoas, e nem tanto que ali ele sofreu, mas também ele mesmo no sofrimento, ele nunca deixou de estar, né, como posso dizer, tá ali apoiando aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele, xingando, né, nunca ele deixou de ali, o amor dele ali para aquelas pessoas era imenso. Então, assim, a modificação já é grande, só em representar ele, né? E hoje, assim, como ator e produtor, acho que é o maior marco da sua vida, você fazer a Paixão de Cristo hoje. Para mim, acho que você fazer uma produção desse tipo, assim, é como você ganhar um Oscar, né? Porque é uma das maiores do mundo, né? Assim, todos querem fazer, assim, então isso já é uma motivação em si, né? Só em você estar ali no elenco já é uma motivação, né? É um espetáculo bacana de se montar, não é isso? Eu já vejo, assim, que no teatro de rua, diferente do da igreja, tem uma pequena diferença, porque tem alguns que realmente querem mostrar o seu talento, e por mais que a gente passe para eles o valor do espetáculo em si, né, que é realmente essa transformação, essa vivência, isso que ele viveu por nós, né? Mas sempre tem aquele ou aquela que foge um pouquinho, que aí já vem com aquela estrela a mais, e acaba que derrubando um pouco o espetáculo, né? Claro, a gente tenta de todo jeito, mas sempre tem um ou outro que foge.
né? E aí eu acho que acredito que na igreja é diferente, por quê? Porque aí é onde entra a outra pergunta, com relação ao elenco, como é que vocês escolhem? Porque no caso do infantil, né, da Vivarte, a gente convida a galera toda, convida a gente da comunidade, de outras comunidades, e junta o tanto de gente que realmente dá para montar. Mas e vocês? Como é que vocês fazem para a escolha do elenco? Na verdade, a gente precisa também olhar o lado artístico, né? Querendo ou não, a gente precisa também priorizar esse lado, né? A gente vê aqueles jovens e crianças com mais desenvoltura, mas antes de colocá-lo para ensaiar, a gente começa o processo de oração, repassando para eles realmente o significado. Antes da gente, o processo de ensaio é um processo longo, é quase que uma vigília que a gente faz para preparar um retiro, pronto, quase que um retiro para preparar realmente esses jovens ou crianças para esse momento, porque eles precisam antes entender, para realmente mergulhar no sentido e transparecer aquilo para as pessoas, E né? não fazer de qualquer forma, Não não é fazer isso? de qualquer forma. Esse é o objetivo. No meu caso, também é um pouco diferente, porque assim, a gente já tem um grupo formado, né? A gente já trabalha o ano todo, né? Assim, vem um São João, vem um pastorio, aí vem a Paixão de Cristo, que é paralelo com o São João. Então, assim, a gente acaba ficando com o mesmo elenco. Aí, então, assim, eles já têm uma experiência de fazer vários outros tipos de trabalhos. Então, para mim é um pouco mais fácil, porque a gente já tem um grupo já formado. Assim, claro, que aí no decorrer do ano vai entrando pessoas novas, a gente vai se preparando, vai fazendo outras peças teatrais, assim, já mais simples, para eles ir já pegando já a forma de atuar, né, já pegando já o jeito de atuar. Então, assim na igreja, né, a igreja tem todo um preparatório, né, assim, da frequência. Já a gente já tem um grupo formado, então a gente já trabalha aquelas crianças, aí, para eles fazerem qualquer trabalho que a gente impôs para eles, né, então... desse lado. E na escolha desse elenco, tem algum outro que dá trabalho ou o de vocês tudo é de boa? Mas sempre tem, não vou dizer que sempre tem aquele que diz, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas no decorrer dos ensaios vai vendo as outros personagens fazer e já vai se empolgando, mas tem. Pelo menos comigo sempre teve, não vou dizer que é perfeito, mas tem. Não, sempre tem. E às vezes, engraçado, dependendo da situação, às vezes o adulto é mais difícil de lidar do que a criança, ou vice-versa, né? Porque, como a gente diz, né? A gente precisa escolher aquelas crianças que têm desenvoltura. Mas a criança que tem desenvoltura é Muitas geralmente a vezes criança mais danada. Assim, é como se fosse um dom, uma coisa que ninguém explica, né? O mais danado geralmente é aquele que se destaca mais. Mas se a gente também não tiver aquele controle, acaba que desandando, né? E para quem trabalha com grupos, com pessoas, é complicado mesmo, né? Mas não nos desestimula, não é isso? Tanto que estamos até hoje, né? Com relação a gastos, a questão de figurino, maquiagem, toda a parte de adereços, não é? Como é que é feito? Como é que é tirado do bolso, ou é feito cota? Vocês participam de algum edital? Como é que é feito na comunidade de vocês? Pronto. Porque vamos combinar que os gastos são muitos, não é isso? Para ficar belo tem que ter gastos, né? E assim, na minha comunidade em si, a gente se prepara, né, sempre no início do ano, fazendo barracas, fazendo rifas, tudo para arrecadar fundos para comprar todo o material que vai ser necessário. A gente tem muita gente na nossa comunidade também que são artistas artesanais, né? Eles preparam com material reciclável também, a questão de capacete, espada, esses materiais. Atualmente está sendo feito muito isso, né? Está sendo usado muito reciclável e usando a mão de obra do próprio grupo, né? Que dá uma valorizada a mais. Exatamente. Né? No nosso caso, a gente também vai no bingo, faz rifa, a gente acaba pedindo emprestado de outros grupos que acaba que não está fazendo naquele momento, acaba ajudando. Então, assim, é maior a dificuldade, né? Porque, assim, no meu caso, a gente sempre trabalhou numa comunidade mais pobre, né? Que, assim, muitas vezes não tem nem o que comer. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de fazer esse recurso de uma forma que não afete muito o bolso deles,
né, e que a gente possa fazer espetáculo bem, mas logicamente que tem projetos, né, a prefeitura, o governo do estado, eles têm alguns editais, mas que até para participar desses editais é meio complicado. Tem uma seleção, tem toda uma seleção, não é só o nosso grupo. Já tem aqueles grupos já tradicionais, né, que acabam que quem está começando, não é, acaba que ficando um pouco para trás, não é isso? Vocês procuram os comércios locais ou eles procuram vocês? Tem uma divulgação antes no período de preparação? Vocês fazem esse tipo de arrecadação? A gente procura, sim, os comerciantes, né, do bairro, a gente acaba mostrando o nosso trabalho, a gente vai divulgar também o comércio em si, né, em troca de eles nos apoiar, né, então a gente sempre procura os comerciantes, tem muitos comerciantes que ajudam, né, eles ajudam, ou ajudam com a cesta básica, para a gente fazer um bingo, ou ajudam com algum alimento, mas a gente sempre está procurando com o comerciante, porque é o bairro em si, a gente, né, então o comércio do bairro sempre é bem-vindo, né, nos nossos trabalhos, né. Exatamente. O quão é importante, né, essa ajuda desses patrocinadores, né? Porque um comércio, em nossa comunidade, é onde gera muito lucro, né, nesse sentido. Então, a gente sempre está buscando parcerias também. Vai até eles, divulga como é que vai ser a encenação, o dia, coloca eles nas nossas divulgações também, né? Nos nossos festejos, a gente sempre coloca quem são os nossos patrocinadores, porque é extremamente importante essa troca, né? E eles entenderem realmente o quanto é lindo e belo essas ações, principalmente com crianças e os jovens carentes das nossas comunidades. E já aproveitar e deixar aqui, né, esse pedido. Você que é comerciante, apoie esses projetos, porque projetos de fora, né, comércio de fora não vai vir ajudar. Então você que é da comunidade, ajuda, dá essa força, procura se mobilizar e se envolver mais ainda, ok? A comunidade só tem a ganhar com o teu apoio. E sobre os projetos de vocês, como é assim a relação do público, né, dos pais, do público em geral, com relação ao trabalho de vocês? Tem um retorno ou sempre tem aquela coisa de cada um por si? Assim, a comunidade ela ajuda bastante, né? Assim, eu acho que é um trabalho que se a gente não der as mãos, né? Porque a gente está ali para ajudar a comunidade em si. Então, logicamente que tem muitos pais que não ajudam, né? Às vezes bota a criança mesmo só para aquela questão de ele não está fazendo nada em casa, vai menos para ali para fazer, livrar, né? Mas tem já aqueles que não, que frequentam os ensaios, né? Quando nós fazemos reuniões, eles sempre estão ali apoiando. Então, assim, nessa questão, a comunidade, podemos dizer que é meio a meio. Né? Tem aquela metade que apoia, né? Que apoia mesmo, mas tem aquela metade que está ali mesmo só, o filho está lá e pronto, e muitas vezes não sabe nem o que, o filho está fazendo lá, mas, né? Então, meu ponto, assim, para mim, no meu ponto de vista, no meu entender, para mim, no meu trabalho é metade, né? Tem aqueles que apoiam, tem aqueles que não apoiam. Né? E da mesma forma é na igreja, né? Tem pais que colocam as crianças para fazer a primeira Eucaristia, por exemplo, mas nem sequer participam da missa, nem sequer estão ali presentes, só colocam os filhos para se livrar, deixa lá, ou então para cumprir um simbolismo, né? Mas os sacramentos, mas não levam, alguns não levam muito a sério, mas também temos os pais outros que nos apoiam até realmente com recursos, né? Então, existe essa realidade também. Com relação à comunidade aqui também tem isso, sabe? E aí o que nos alegra muito é quando tem esse retorno. Mas também nos entristece quando tem pai ou mãe que nem no dia da montagem do espetáculo eles prestigiam, sabe? Isso dá uma dor. A gente vai conversando com os meninos, aí vai perguntando, ei, cadê o seu pai e sua mãe? Não, eles não vêm assistir, preferem ficar bebendo, sabe isso? Para a gente que trabalha com o público, né, que trabalha com pessoas, principalmente com as crianças, né, e os adolescentes, causa um impacto muito forte, não é? A gente fica sentido, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar. Por quê? Porque a comunidade precisa da gente, precisa de Letícias, precisa de Franciscos, precisa de Aris, precisa de muitos voluntários. Então, se você faz um trabalho desse na comunidade, continue, não se desestimule por pequenas coisas, porque no final vale a pena.
A gente só tem a agradecer a presença de vocês, tá? Foi um bate-papo bem bacana. A galera agora já vai ficar sabendo. E aí, se você se sente chamado, quer participar da Paixão de Cristo em 2023, né? Que se Deus quiser, vai ser presencial. Já procura, né, a comunidade aqui da igreja de São Francisco. São Francisco. Procura também o Francisco aonde? Aqui mesmo no São Miguel. Aqui no Parque São Miguel. E também tem o Vivarte, não é? Que aí trabalha também em parceria com o Francisco. E já também, né, tivemos presenciando lá em 2019, né? Levei a galera. Então, essa troca. Se a gente tem que aprender a viver em comunidade e fazendo essa troca de saberes, de aprendizados, né? E levando para assistir, trazendo para participar, para quebrar essa barreira que existe entre as pessoas, não é isso? Muito obrigado. Obrigado a todos e prestigiem, por favor. Ok? Uma boa noite e até breve.